Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana. Pessoal, aí em 2025 a gente voltando, tava de férias aí, mas agora já vamos pegar o ritmo. Hoje com um convidado muito especial, que já tá tratado desde o ano passado, né? Mas por agenda a gente não conseguiu. Show. Vinícius, prazer estar aqui no nosso podcast. A gente quer que tu fale um pouco sobre atividade física, sobre a importância da Profísico aqui em Charqueadas, né? E aí, se tu puder já se apresentar pra gente. Tá, obrigado pelo convite. A gente tinha nos falado para o ano passado já realizar essa conversa, mas devido aí a todas as circunstâncias, estamos hoje aqui e eu quero agradecer o convite mais uma vez para a gente ter uma conversa bastante produtiva e que essa nossa conversa chegue, né, até as pessoas, que é o principal objetivo dessa nossa conversa. Então, eu sou o Vinícius Nicodemos, sou profissional de educação física e sou o dono proprietário da Profísico Academia, que é uma empresa que já vai completar quase 20 anos de mercado. E eu aqui represento também não só isso, mas toda a minha equipe de professores, que realmente é uma equipe engajada, né? Que segue a metodologia, o DNA da empresa, né? A cultura de comportamento. E todos os nossos alunos, que é o principal, né? Que a gente consegue levar aí a importância do exercício físico. Eu acho que a primeira mensagem que eu quero trazer aqui nessa nossa conversa é que é muito fácil nós, que já praticamos exercício, que estamos adaptados com esse tipo de ambiente, falar sobre academia. Né? E quem frequenta a academia já é ambientalizado, familiarizado. O difícil é para as pessoas que nunca entraram dentro de uma academia, elas se sentirem com esse mesmo tipo de conforto que a gente tem, que entra e sai de forma tranquila. Sim. As pessoas, de forma geral, que nunca entraram dentro de uma academia, que é os 95% da população sedentária, eu costumo dizer que a gente perde pro Netflix, né, pro celular, para qualquer outra coisa que ela ache bacana, menos exercício. Não vou negar que é mais confortável. Todos os videogames existentes todos na os face da videogames, Terra. todas as tecnologias, mas é importante levar a informação da importância do exercício físico, e não só isso, e dizer que esse público, sim, ele tem que fazer exercício físico, e todos os benefícios da prática do exercício. Né? Então, depois da vinheta, vamos começar esse papo aí. Aqui no Sicredi é diferente. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Este programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, Agência de Charqueadas, Vitrine do Doce, João Pedro Aze Quiropraxista, Gabriela Medeiros Designer e Meni Arquitetura. Links na descrição. Agradecer aos nossos patrocinadores, principalmente ao Sicredi, nosso patrocinador do Master. Sicredi, gente que coopera, cresce, acreditou no nosso programa e vamos agora retribuir, vamos aproveitar esse crédito para tentar melhorar cada vez mais, apresentar um produto melhor também, nós também crescermos. Então, Vinícius, antes da vinheta a gente estava falando sobre essa questão justamente da pessoa, a mística que tem quando tu vai entrar na academia, né? E Sim. foi uma mística que eu passei há uns 2 anos atrás também, quando eu comecei a fazer atividade física. Quando a gente tá de fora, a gente pensa, não, vai chegar lá, vai ser uns caras... Que é um exemplo muito bom, né? Que se o Rafael entrou na academia e conseguiu ficar... Realmente foi um arco, foi um divisor. Tem como fazer, né? Sim, exato. E geralmente, quando a gente tá fora disso, a gente pensa, vou chegar lá, vou fazer fiasco, eu tô acima do peso, eu vou chegar lá, vai estar os caras bombados. Vão ficar rindo de mim. Isso, vão ficar rindo de mim, sabe? É um medo que já teve também, aproveitando antes de seguir no assunto, um conhecido meu que disse que ele se sentia mal, assim, de ir na academia. Ele disse, eu já sou, assim, mais idoso, já chego lá só gurizada, e daí eu já tô acima do peso, já sou idoso, no meio da gurizada, tudo sarado, sabe? Ele realmente disse que isso é uma trava pra ele também. O Thiago estava conversando agora há pouco também a respeito dessa questão do medo, né? As pessoas que nunca frequentaram uma academia, elas têm várias objeções. Uma é falta de tempo, valor, né? Distância, às vezes a distância da localização. E uma das objeções é o medo de que tipo de entrega vai encontrar na academia, sala de musculação. Então, na verdade, as pessoas elas criam essas objeções
Mas o medo é o que congela, às vezes, para frequentar uma academia, porque não sabe se vai ser um ambiente acolhedor ou se vai ser um ambiente mais que vai acolher. Então, hoje o nosso objetivo, o nosso propósito é fazer com que as pessoas que nunca frequentaram a academia tenham esse, através de alguma indicação, ou outra, porque a localização está mais próxima, que elas vá a uma academia, que elas se sintam acolhidas, né? E que elas consigam fazer o seu treino dentro das melhores condições, desde que ela respeite a sua capacidade, né? E entendendo que o mais importante é ela fazer alguma atividade física. E depois, à medida que ela vai se adaptando, ela tem um treino de mais intensidade, maior volume, que isso aí entra de acordo com a metodologia e muda os planos. De 2 vezes para 3 vezes na semana, de 3 vezes para todos os dias, o formato dos exercícios, né? Os planos de movimento. A gente tem planos de movimento basicamente de empurrar, agachar, erguer, puxar, e são oriundos do movimento humano. Então a gente entrega esse formato de treinamento dentro da metodologia da Profísica. E dentre isso, uma outra questionamento que as pessoas fazem é: Vinícius, tá, tudo bem, eu estou adaptado com o professor da manhã, com o professor Maurício, da manhã. Se eu ir à tarde, que é o professor Vitor, eu vou ter a mesma entrega? Se não fosse, não seria uma equipe, né? Seria um grupo de trabalho. Como a gente tem uma equipe com metodologia e processo, a pessoa ela vai chegar na academia, ela vai dizer que ela treinou já 1 vez na semana e o plano dela é para 3 vezes. E a equipe sabe o que está acontecendo. Então, o mais importante do que simplesmente estar de portas abertas das 6 da manhã às 22 horas é também ter o alinhamento da equipe, né? E eu sempre falo isso quando a gente faz as nossas conversas, né, junto com os professores, que a gente não é um mercado de metro quadrado e equipamentos, a gente é um mercado de pessoas. Então, antes de achar que as pessoas estão nos procurando só porque a nossa academia... porque eu quero usar o aparelho de musculação. Exatamente, o equipamento X ou Y, porque isso, de forma geral, é tudo muito parecido, né? Muda um pouco uma marca, né? Um equipamento mais moderno, mais bonito. Mas atende, né? Mas a função mecânica é a mesma. A função mecânica ela é a mesma. O que vai diferenciar, de fato, é o produto é o exercício físico, mas o serviço é a entrega. Então, o produto exercício físico, que é a ferramenta, de forma geral, as pessoas já sabem do que nós estamos tratando. Tanto é que se nós perguntar para 10 pessoas se exercício físico é importante, as 10 vão dizer que sim. E se nós perguntar para as mesmas 10 se elas fazem, 2 vão dizer que sim, as outras 8 vão dizer que não. Então, fica algo meio paradoxo, né? Todo mundo falou que exercício é importante, mas só 2 fazem. Aí volta que nós estávamos falando. E ainda é esse número assim, né? Sim. E ainda é esse que a gente assim. vive, às vezes, numa bolha que parece que não é. Mas ainda é uma disparidade muito grande. É que o pessoal sabe que é importante, mas eles não sentem que é importante para eles. E quando a gente começa, é uma mudança de qualidade de vida violenta. Mas para continuar é infernal. Sim. O início ali é terrível. Toda mudança de comportamento ali. Isso, exato. Né? No começo a gente sente uma dor ou outra, que o corpo muito tempo sedentário, depois já vai se acostumando. Outra coisa que eu acho que é bastante importante também, que nós estávamos conversando antes, é sobre a comunicação, né? Eu entendo que a nossa comunicação ela tem que ser direcionada para o público que eu quero atingir. Tá? Então, se eu quero um público lá na academia, que são pessoas que nunca frequentaram a academia, ou que tiveram experiências que não foram muito agradáveis, eu tenho que direcionar a minha comunicação para esse público. Eu, inclusive, né, vejo também, assim, nós utilizando a rede social, eu acho que uma das nossas falhas na nossa área do segmento é uma comunicação muito parecida, falando somente de exercício, e não do benefício e o que ele traz de fato de entrega. Né? Então, eu ficar postando vídeo de pessoas agachando, empurrando no supino, isso aí a galera já sabe. As pessoas querem saber, eu fazendo isso, o que eu melhoro? A pessoa foi lá porque ela está diminuindo a mobilidade. Cara, fazer um exercício de mobilidade vai fazer com que tu viva com mais qualidade, melhor, mais longevidade, e tu vai conseguir agachar para pegar tua sacolinha ali no mercado. Antes não conseguia fazer um movimento X, agora faz. Exato. Então, quando a gente usa dessa comunicação, tu consegue agregar, além de mais valor, fazer com que pessoas... Mas é que são nichos diferentes, como tu falou, né? Isso. Tem academias que eu quero ver lá, a guria lá, gostosa, sei o quê, vou treinar lá. Ou o cara fortão, eu quero ficar assim também, vou treinar lá. Certo. Mas existe um nicho, tipo, eu preciso para a saúde, aquilo agrega mais, a questão mais técnica às vezes também.
são públicos. Thiago, exercício físico, seja para qual objetivo for, estética, né? Sempre é exercício físico e promove saúde. Só que aí entra uma questão que é muito importante, que é comportamento e ambiente. E as pessoas hoje, elas pagam para isso também. Tá? Então as pessoas, como tu acabou de falar, as pessoas sabem que o exercício físico é importante, que tem um nicho que se direciona para tal formato de treinamento, mas a manifestação de movimento de exercício, ela vai ser sempre importante. Mas as pessoas, elas se aproximam de pessoas, de ambiente e de lugares que elas se sentem melhor. Mais acolhidos. Então é sobre isso, né? Então hoje passam mais de 200 pessoas pela academia. Essa informação, ela não é oriunda da minha cabeça, ela é em cima do nosso sistema de controle, né? E isso dá uma média de mais de 15 alunos hora, que é para nós bastante gente, né? A gente tem todo esse controle, a gente faz alguns feedback quando o aluno começa a se afastar muito, a gente manda mensagem, uma mensagem não invasiva, mas uma mensagem de preocupação. O que aconteceu? Não tá legal? O que houve? Por que tu não apareceu mais, né? A gente sentiu sua falta, né? Não é aquela coisa do tipo, vou lá fazer avaliação e o professor, ao invés de ser educado e acolhido, diz também, né? Tu quer resultado, mas tu não treina. Aí eu perco o cara de vez. Eu já não tinha o cara, aí eu perdi de vez. Isso aí que tu tocou é um negócio legal, cara. Porque me leva lá no início, quando eu relutava pra fazer qualquer atividade física. Os caras me tratavam, eu me sentia, né? Sim. Como vagabundo. Pois é. Mas eu tinha dor física, Sim. Eu tava acima do peso, não fazia nada, eu fugia. Dores físicas e emocionais. As pessoas têm tudo isso e tu tem que entender que tu é um profissional de pessoas e que todas essas esferas, elas fazem parte de um contexto. Então eu não posso ser um professor que, em vez de acolher os alunos... Afungento. Eu uso de uma palavra que o aluno não volta mais. Se eu quero mudar comportamento, se eu quero que as pessoas voltem para minha academia. E aqui a nossa conversa, Thiago, ela está sendo uma conversa, assim, de empresário e uma conversa de professor. A nossa conversa, ela vai ser uma conversa paralela sobre o que é um cliente e sobre o que é um aluno. O que é um cliente? O cliente é o que te paga, mas ele ainda não vai. Mas ele é cliente, ele paga. E o que é o aluno? O aluno, ele começa a ter fidelização, ele já começa a entender o que é treinar, e é um aluno com rotina. Virou aluno. Era cliente, virou aluno. O pai paga pro menino, o pai que paga é meu cliente, mas o menino é o aluno. E eu preciso que daqui a pouco esse aluno, depois que ele virou chave, adquiriu o hábito de treinar, ele fale pro pai, olha, eu gosto de ir lá e quem sabe daqui a pouco tu tá vindo junto. Ou o colega, ou o amigo. Família toda, enfim. Exato, porque, Thiago, o nosso formato, ele não é para um público só. Ele é, sim, um full service. Tem adolescente de 12 anos a idoso de 70, mas gostam do ambiente, gostam dos professores e da forma do atendimento. Então, por exemplo, se o cara chega e diz, não, eu quero ser bodybuilder, quero competir, lá também vai encontrar local, vai encontrar... Voltando um pouco mais, eu não sou muito de historiador e ficar falando de datas e tempo, né? Mas assim, se nós fosse falar um pouco sobre isso, e o que eu tenho oriundo nesse contexto, já que tu tá comentando, eu tenho um aluno que basicamente é hoje entrando no alto rendimento, que é oriundo da Profísico Academia. Então, tu pode ver que treinar vai indo afunilando, porque esse nível nós estamos falando do 1%. Sim, mas que foi oriundo da nossa casa. E hoje está indo já saindo dos bastidores e indo para palco de alto rendimento, para profissionalismo. Daí dá para Físico Academia. Então entenda da forma que as pessoas quiserem, né? Então pode ver que sim, existe essa possibilidade. Mas entendendo que a gente tem um padrão de comportamento, né? Lá as coisas funcionam dessa forma. E eu acho que quando tem bom senso e tem educação, cara, pode treinar todo mundo. É só respeitar regras. Algumas regras que eu acho que toda casa tem que ter. Sim. E lá funciona mais ou menos dessa forma. A gente preza muito pelas coisas organizadas, treinou, a gente vai junto, a gente desmonta, a gente ajuda mesmo, tá? Não é a primeira semana, 2, ou o aluno que está começando, é sempre, porque a gente tem que ficar a casa em ordem, transfere a energia e como é a cultura da empresa. Sim. Então, sim, a pessoa for lá treinar, a gente ajuda, auxilia, a gente só não consegue estar passando muito daquela curva, tipo, ô professor, fica me ajudando aqui o tempo todo. Aí saiu da aresta da metodologia da casa, que é ajudar os alunos. Aí esse aluno ou aluna está indo muito para um nível personal.
Aí a gente faz um feedback, olha, aí talvez tu tenha que terceirizar alguém para estar te ajudando Até da maneira que tu porque quer. Se ficar em cima assim, vai ter outros 14 desassistidos, né? Exatamente. E eu vou falar um detalhe muito importante. A gente já calculou mais ou menos o tempo que a gente tem que estar assistindo um aluno. E esse tipo de intervenção te toma muito tempo a ponto de tu virar as costas para os demais. E todos estão pagando o mesmo valor. Já que eu estou sendo pontual, dizendo que é um padrão para todos, um olhar daqui a pouco vai dizer, o Vinícius me disse, quando eu cheguei nós tínhamos um padrão de comportamento aqui, atendimento, que seria generalista e para todos. Mas eu estou vendo que o professor ou ele não descola do fulano ou da fulana. E aí eu já desalio daquilo que eu estou dando discurso agora aqui para vocês. Já gera uma situação Aí já gera de desconforto né? um ruído, e um ruído que eu entendo o que o cliente está querendo dizer. Gerou um ruído, realmente. Então esse alinhamento também é importante para dizer, cara, tu quer treinar, vamos usar um termo mais técnico, tu quer treinar até a falha, só que eu preciso que tu consiga chegar nessa falha de alguma forma sozinho. Eu não consigo estar contigo aqui, te auxiliando de alguma forma que tu gostaria que fosse só um professor para ti. Mas isso eu queria dizer uma coisa para vocês importante também. Quando o aluno chega no balcão, eu já deixo isso claro. Sim. Eu não deixo isso claro depois. Quando o aluno chega no balcão, eu explico para ele, tu vai ter assistência do início ao fim, mas não é um professor só para ti, mas tu vai se sentir com sensação de atendimento e acolhido na academia. Eu já deixo isso claro no começo. Da mesma forma como eu acho que, às vezes as pessoas me falam, cheguei, fui treinar, fui numa academia, não tive assistência nenhuma. É mais importante para uma empresa tu ser transparente e dizer, cara, esses aqui são nossos valores. Tu tá pagando só pelo aluguel de equipamento, mas não tá pagando por serviço, mas tu tá sendo transparente. Sim. O problema é tu não ser transparente. E agora entra uma outra problemática. Às vezes as pessoas generalizam, porque se elas vão num local, elas não foram bem atendidas, se elas dão a oportunidade para um segundo e não forem bem atendidas, elas acham que é tudo assim. Fechou. Exatamente. Aí elas acham que é tudo igual. Nada presta. E hoje, na verdade, tem uma enorme quantidade de propostas de locais, né? Não é assim, é um padrão de negócio. Não, cada um faz o seu. Como diz, vai ter gente que vai só basicamente alugar equipamento, gente que vai ter só um professor reparando, gente que vai ter um atendimento mais em cima do aluno, como tu falou. Perfeito. Eu já conheço 1 ou 2 personagens que eles têm um estúdio deles. Isso. Então, ao invés de tu ir com o personal na academia, tu vai no estúdio de personal, sabe? É vários. São vários segmentos. Uma pergunta muito comum que me fazem é o que eu acho de modalidades esportivas, né? O alto rendimento, né? E a minha resposta é sempre a mesma, né? Seja pilates ou seja modalidade de alto rendimento, eu sou a favor sempre do movimento e do exercício, desde que tenha o olhar da orientação do professor para que esteja fazendo o melhor treino possível ali naquelas condições. Né? É isso aí. Até porque é fundamental, né? Porque se faz um exercício errado, se lesiona. Porque tem essa questão, né? Eu acredito que há uma diferença muito grande de uma pessoa que ela já tem uma mentalidade, um corpo quase de atleta ou de atleta, ele se sente desafiado a fazer outras atividades, outros esportes, porque ele sabe que o corpo dele aguenta, suporta. Diferente de uma pessoa que não tem toda essa questão e ela, os amigos estão lá, vamos, eu vou ir. E daí, de repente, ela não tá no nível para fazer aquele tipo de esforço e se lesiona. Certo. E aí é ruim. E acontece. Acontece, é bem comum. Sai Sou jogador de futebol no final de semana e acho que tô legal fisicamente. Vou lá. Mas eu esse tempo entrei na peito com um amigo meu e tentei acompanhar ele nas cargas, fiquei uns 2 meses doendo aqui a articulação do braço. O mais importante é assim, o exercício físico ele tem essa capacidade de encorajar as pessoas depois que elas comecem já a se sentir capazes. Então a pessoa já está treinando um determinado período, ela já se sente capaz e às vezes por entusiasmo de algum colega que está mais avançado, se submeter a um treino de maior intensidade, que ela precisa de uma nova adaptação e uma boa técnica para aquele movimento, e ela causar micro rupturas maiores e ficar muito dolorido. Ou causar um dano um pouco maior a ponto de ter que parar com as atividades, entrar com alguma medicação e voltar. Ou um terceiro ponto, que é a pessoa ter que fazer de novo todo um amparo, né, um mapa de novo, ir para uma fisioterapia, ter perdido todo esse tempo de treinamento para retomar os treinamentos. Aí é bravo. O mais importante é sempre respeitar a capacidade. Vamos pensar assim, a pessoa
não tem condição para pagar uma academia, ela quer começar a fazer atividade física, e ela tem um par de tênis, ou enfim, e a rua. Ela não vai iniciar saindo já dando tiros de 100 metros. Ela vai ter que começar com uma caminhada, preparar toda a musculatura, preparar o sistema vascular para um trote, depois para uma corrida, e ir aumentando essa intensidade. Esse mesmo princípio de treinamento, agora indo para uma área mais técnica, vale para tudo. Os princípios, eles não mudam de modalidade. Os princípios de treinamento, né? Princípio da adaptação, princípio da continuidade, princípio do limiar de adaptação, que esse é um dos que a gente mais discursa para os alunos, dizendo da importância do limiar de adaptação, que é nada mais do que a frequência, porque eu não posso fazer um treinão super massa, hard, nível topzera na segunda e não voltar mais. Isso é um princípio de treinamento. Meu limiar de adaptação vai lá embaixo e quando eu treinar de novo é como se eu estivesse recomeçando. Princípio da individualidade, princípio do volume e intensidade. Tem vários princípios de treinamento e que eles devem ser respeitados dentro do olhar do professor. E é isso. Tá, e quando a pessoa entra lá na Profísico, grande parte do medo que a gente estava discutindo da pessoa, lá no início, por exemplo, ele vai me largar já numa coisa que eu vou me machucar. Eu não consigo fazer nada. E aí, com certeza, tem uma avaliação. E essa avaliação ela é individual. Isso. A gente tem... E os treinos e os planos de treinamento também são individuais? Também são. São individuais dentro daquele perfil. Tá? Não é assim, por exemplo, Thiago, treinão diferenciado só para o Thiago, treinão diferenciado para cada um. É assim. Como é que funciona? Vai ter uma avaliação inicial, onde vai ter alguns questionários de anamnese. E esses questionários e essa avaliação vai direcionar para um formato. Vamos bem para a raiz, para o clássico. Nunca entrou na academia, não tem problema nenhum, mas é totalmente sedentário. Eu não posso inicialmente largar num formato, por exemplo, de agachamento muito avançado. Eu tenho que fazer uma adaptação de movimento, porque antes de treinar o próprio exercício, ele tem que treinar o padrão de movimento. Então vai ter umas sequências, eu sempre falo isso para os alunos quando eu chegando, os treinos vai ter início, meio e fim. Todo treinamento, ele tem início, meio e fim. Por mais que quando o aluno iniciante parece, Vinícius, eu fiz um treino e me pareceu suave. Essa foi a percepção de esforço dele. E de fato foi. Mas eu preciso que, antes disso, ele tenha rotina. E para mim fazer com que esse cara retome na quarta ou na sexta, eu não posso deixar ele extremamente dolorido. Eu preciso que ele tenha um entendimento dos movimentos, ele tenha vontade de retomar, e para isso o início, meio e fim. O início são algo em torno de 8 a 8 minutos de mobilidade das principais articulações, né? Porque os exercícios de mobilidade nada mais é do que exercícios para mobilidade de articulações, que envolve aí ombro, cintura escapular, mobilidade de quadril, de tornozelo, né? Região torácica, são as regiões que sofrem mobilidade. Depois, a parte principal, que seria algo em torno de 8 a 10 exercícios envolvendo os grandes grupos musculares, e uma parte final, de volta à calma, que pode ser um cardio de baixa intensidade ou um alongamento. Isso é em cima do que, Thiago? É em cima das principais diretrizes de exercício físico. Exercício físico tem uma cartilha, que nem um médico segue uma cartilha quando ele vai prescrever alguma coisa. Exercício físico tem a Escola Americana de Medicina, que a cada 2 anos ela atualiza isso. Pessoas sedentárias que nunca treinaram têm uma cartilha, um formato de treinamento, que não é lá o treinamento clássico de quem já treina 2, 3 anos. É um treino para quem é sedentário, adultos jovens, e que querem praticar atividade física de forma regular para 2 a 3 vezes. É em cima dessa cartilha que a gente chama a nossa metodologia, tá? Em cima de principais planos de movimento. Então, durante um período de talvez não mais do que um mês, essa pessoa ela vai fazer esse início, meio e fim, e à medida que o olhar do professor vai enxergando que essa pessoa está se tornando mais madura, nós vamos avançando. Um apoio que era adaptado numa barra, ele já foi para o chão. Um agachamento que era só num caixote, não tem mais caixote, e tem um kettlebell. Um TRX que era numa borrachinha, já foi para o TRX com o pé inclinado, que aumentou a intensidade. Um stiff, que antes era só num bastão na nuca, inclinando o tronco para aprender a fazer stiff, que é um dos movimentos de levantamentos talvez mais difíceis de se aprender.
agora já está na barra só com a barra. E essa pessoa já evoluiu o treino para um formato mais avançado. O famoso full body, que é treinar todo o corpo, de um formato bem iniciante, todo adaptado, já está um full body intermediário. E Vinícius, esse cara quer manter 2 vezes, já é avançado, e aí? Mantém full body, só que full body hard. O TRX já não é mais TRX, já é uma remada na máquina. O apoio já é um supino com carga. O agachamento, que era no caixote, que antes era kettlebell, agora tá com barra nas costas. E esse cara se tornou avançado, treinando 2, 3 vezes na semana, full body. Ainda não tá naquele treino, hoje é peito e tríceps, costas e bíceps, que é o de todo dia. E talvez esse cara nem queira treinar dessa forma. Exato. Nem todo mundo tem o mesmo gosto, né, para Exato, e treinamento. até porque assim, ó, realmente, quem vai entrar para competir é, como tu falou, uma parcela ínfima. O que o pessoal vai é qualidade de vida, é se sentir melhor no espelho. Exato. Sabe? Dá uma diferença o cara botar uma roupa, ver que caiu bem. Sim, sabe? treinar por estética também é qualidade de vida, né? Sim. O mais importante é a pessoa estar se sentindo bem, estar se sentindo motivada. E que é, afinal de contas, qualidade de vida? É a quantidade de coisas que a pessoa gosta de fazer no dia a dia dela. Antes a pessoa não tinha nada que ela marcasse que era algo que ela gostava. Agora ela vai treinar. Qualidade de vida. Eu comecei a treinar, estou começando a gostar de uma corrida lá de assessoria com o professor Maurício Arbelo. 2 qualidade de vida. Eu não treinava, agora treino, tenho uma assessoria de corrida e agora também me sinto mais seguro e confiante para ir na piscina tomar um banho. A pessoa está começando a aumentar a qualidade de vida. Porque qualidade de vida é a quantidade de coisa que a pessoa gosta de fazer. Aí agora também, socialmente, eu estou melhorando, eu vou lá tomar um cafezinho na cafeteria e a minha qualidade de vida aumentou. Antes, a pessoa não saía, se sentia excluída, talvez, não gostava, não se sentia bem, a qualidade de vida limitada. É engraçado que a pessoa, acho que ela nem faz essa comparação, né? Mas às vezes ela se sente excluída dos ambientes. Da mesma forma que ela se sente naquela academia que ela entrava, ela se sentia diferente de todo mundo e acabava se excluindo. Sem nem perceber, quando ela faz uma atividade física que ela gosta, ela começa a se incluir naquele ambiente, que se sente melhor para entrar em outros ambientes que antes ela não ia. E se sente confiante e tudo vai, né? Eu acho não, a ciência fala isso, né? Que esse é realmente o poder do exercício físico. É um poder transformador na vida das pessoas. Isso que eu tô falando pra você não é conversa de coach, tá? Até porque, realmente por exemplo, nós dois estávamos acima do peso. Ciência. E o Thiago até mais tempo que eu, nós dois começamos e realmente, nós 3, que a Gabriela aqui também. Sim. E a mudança na vida é gritante, assim, exatamente. Sabe? Porque, em suma, gente, exercício físico joga tudo pra cima. Tem adaptações no músculo, tem adaptação no coração, tem adaptação no cérebro, tem adaptação no sangue. O exercício físico joga pra cima. Então a pessoa ela muda realmente comportamento, a forma de pensar e de viver. Então, realmente, exercício físico tem as cartilhas e deve ser indicado em qualquer situação. As pessoas me perguntam, Vinícius, minha coluna é um anzol. Tenho que fazer exercício? Deve, porque o sedentarismo sempre vai ser pior. Mas se movimentar aos poucos. É muito mais interessante essa pessoa, eu estou usando o termo anzol e não é por preconceito, não é um termo, né, dizendo que a pessoa tem uma escoliose e tal, tudo mais, né. Mas é muito mais interessante essa pessoa ir, né, fazer alguma atividade, um fortalecimento, por exemplo, lá de panturrilha, de braço, fortalecimento de core, e ela ter uma boa qualidade de vida mesmo com a escoliosezinha dela, ou com uma protusão discal, com uma hérnia, cardiopatias de forma geral. A gente sabe que exercício físico para hipertenso é muito mais importante do que ele não fazer exercício, mas o cara já é hipertenso, a pressão do cara já é 16 do indivíduo. Dependendo de quanto está o pico de pressão, realmente ele vai ter que tratar com medicação para baixar um pouco essa pressão dele. Mas a saúde vascular com exercício físico, a ciência mostra que aumenta o calibre, deixa o vaso mais flexível, menos aderência de placa de gordura no sangue, promoção de saúde, mesmo o cara tendo uma hipertensão. A pessoa que é hipertensa, ela deve fazer exercício físico para justamente combater a própria hipertensão instalada que já tem. Sendo hipertensão multifatorial, né, gente? Não é só por idade, a hipertensão ela é multifatorial. Então, o hipertenso, estou dando o exemplo do hipertenso, mas o diabético, né, as cardiopatias, tratamento pós-bariátrico, pós-câncer, insuficiências. Então, pode ver que realmente o exercício físico ele é protagonista
e coadjuvante em vários cenários. E tudo isso que tu tá falando com base científica. E é engraçado como as pessoas têm aquela coisa, né? Às vezes é melhor a gente acreditar No chá. no chá, na cartomante que traz o amor em 7 dias e tudo isso aí que tu falou, não sei o quê, do que fazer algo que realmente funciona. Sim. Porque é Um mantra que eu já escutei. sacrifício, né? Isso. Claro, depois que eu comecei a treinar, comecei a filtrar um pouco os influencers fitness que eu seguia, porque tu vê uns troços parecem pé na cabeça. E aí hoje já é um mantra. Mas vende, né? Mas vende. Hoje já é um mantra que é bem repetido por vários, que é o básico funciona. Atividade Mas, física, boa alimentação, sabe? Não é um milagre, não. O melhor é fazer. É melhor é fazer. Sabe que também é muito questionado essa questão. Vinícius, o que tu acha do influenciador e tudo mais? Vamos pensar assim, ó. Se é uma forma de comunicação, de falar da importância do exercício, gente, tá levando a importância. Agora, o problema é quando, por exemplo, o influenciador começa a ter intervenções como profissional. O melhor treino, vou botar aqui para vocês. É que nem um leigo, seja qualquer área do conhecimento, falando sobre dieta. Eu sou profissional de educação física e comecei a prescrever uma dieta porque eu acho. Tô fazendo uma prescrição de forma baseada no achismo. Então, esse é o problema, assim, às vezes, de um influencer passando treino. Mas agora, sim, a mensagem da importância do exercício é livre, né? Isso. Exato. Não, eu te digo assim, ó, pior até do que a dieta é a normalização que eu tô vendo do uso de bomba e coisa que já caiu já tá perdendo aquela mística e caindo na comédia, muito vendo piada com comédia, é uma coisa que daqui a pouco o pessoal acha que é corriqueiro utilizar também, né? E vai sem prescrição, sem acompanhamento, nada. Sabe, isso é bem complicado, assim, da questão dos influencers. O uso, agora já entrando no assunto, o uso indiscriminado do esteroide anabolizante é um problema de saúde pública, né? Porque os colaterais, né? A ciência sabe, né? Insuficiência cardíaca, né, agride todo o sistema fisiológico. Então, realmente, nós que estamos aqui usando um discurso que o exercício físico serve para promover saúde, não vem nem um pouco de encontro com isso, né? Então, eu sei que eu também não quero fazer demagogia, são todos adultos, mas tem que saber os riscos do que exato. O que eu digo assim, que eu fico temeroso é como parou de ser uma coisa que era vista com uma certa mística, que o pessoal tinha uma certa atenção, pra virar piada nas redes sociais. Então, Tá sendo romantizado. Romantizado. O pessoal acha que é qualquer coisa. Eu acho que tem coisas que não podem ser tão romantizadas assim, né? E o que diminui a expectativa de vida, né? Inclusive de pessoas jovens que fazem uso, né? É muito grande. Então, que nem tu falou, né? A romantização é bastante complicado sobre, né? Até porque, mais uma vez, a importância, o exercício físico, ele não vem de encontro com isso. Sim. O exercício físico é para fazer com que as pessoas vivam mais e melhor, com mais qualidade. E que entra em outras questões, né? Como a alimentação correta. Sim, com certeza. Exatamente. Que eu acho que aí vai meio contra, né? Mas, enfim. E tu falou ali, jovens, me chamou a atenção na sua fala antes, que é um outro preconceito que as pessoas têm. O pessoal acha que o adolescente não pode fazer academia, que vai prejudicar o crescimento, sabe? Sim. Essas místicas aí que tem. Eu sempre digo, né? Tem alguns mitos que repetidamente as pessoas começam a acreditar achando que é verdade, né? Uma delas é que criança, né, não pode fazer exercício porque vai atrapalhar no crescimento. A minha mãe dizia isso, eu não fiz e não cresci. Exato. Então, vamos pensar... E ficou sedentário. Fica sedentário por causa disso. Então sobe. Se nós fosse fazer tipo uma analogia, o jogador de basquete, ele faz exercício desde criança e ele é alto, né? Então não atrapalhou em nada no crescimento. Na verdade, as modalidades esportivas elas são selecionadas por estatura. Então não é porque um ginasta faz exercício que ele é pequenininho, é porque lá num processo de seleção escolheram os menores. Mas um jogador de basquete é porque ele tem uma genética para ser alto. O que realmente, resumindo, determina a estatura de uma pessoa é, claro, questões genéticas e ambiente. Mas o exercício físico é o contrário, ele vai auxiliar no desenvolvimento e crescimento de um adolescente, Porque a questão da maturação das extremidades ósseas, isso é questão hormonal, e não por causa do exercício físico. Então o exercício físico de forma fisiológica,
Ele vai melhorar não só auxiliar no crescimento, mas também numa boa funcionalidade, né? E mais do que isso, fazer com que essa criança, esse adolescente, se sinta mais capaz, né? Porque ele realiza uma tarefa, que é o exercício. E ele se sente mais capaz para desenvolver até outras, né, habilidades, como a criança adolescente iniciou a prática do futebol e agora ela está se sentindo motivada para ir para uma academia, ir para andar de skate e ter um repertório motor mais completo, um mapa motor mais amplo, né? E o exercício, quando eu estou falando agora nesse caso de exercício físico, eu não estou falando somente do de força, musculação, estou falando de forma geral, está tornando-se essa criança, esse adolescente mais capaz para realizar outras atividades. Isso é bem legal também, porque se nós fosse dizer hoje aqui, qual público deveria iniciar? O quanto antes, para justamente isso, né? Para entender ali na adolescência e na vida adulta a importância do exercício. E aí, interessante isso que tu falou, né? Para encorajar e tal, se sentir bem. Cada vez mais, assim, em coisas que a gente fala, a gente nota que os extremos, eles são parecidos, né? Tanto o adolescente, o pré-adolescente tem que entrar para se sentir mais forte e ter mais essa questão de confiança nas suas atividades. Eu acredito que com o idoso é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Porque ele começa a ter aquele medo de não vou fazer tal coisa que vai machucar, vou me quebrar. A primeira coisa que a gente Vou cair. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que nunca é tarde demais para começar. O pessoal às vezes vai falar. Nunca é tarde demais. Eu faço isso com meus pais. Eu digo, vamos começar. Não, agora já tá muito velho para isso. Mas agora eles precisam. Exatamente. Essa é a hora. E o idoso, mas especificamente para o idoso, o que está ocorrendo, né? É que a perca de força, né, ela começa a ter perca de massa muscular. E quando começamos a ter perca de massa muscular, começam os desequilíbrios, as faltas de conseguir se governar e falta de funcionalidade por causa da perca de força. Então, assim, se tem um público que deveria realmente, mais qualquer um tá em salas de musculação ou em ambientes de força, modalidade que envolvam força, seriam os idosos. Tá? Pela questão da perca de massa muscular e toda a cadeia que envolve essa perca de massa muscular, que seria a sarcopenia. Tá? Então, realmente o idoso ele é um público que deve fazer força, né? E o fazer força não é, depois, claro, de uma adaptação, né, que eu acabei de falar de um passo a passo, essa força não é uma força para velhinho, ele tem que fazer força realmente dentro de uma capacidade dele. Fazer um treino que envolva que ele tenha uma percepção que houve esforço. Uma carga um pouco mais alta, repetição, não precisa ser repetições muito altas, né? Repetições ali que envolvam 8, 10, uma carga absoluta. Um certo descanso entre... Um descanso, né? Para respeitar, até para que ele consiga completar a próxima série, mas fazendo força. Não pode ser um treininho querendo poupar. Tem que ter força assim como qualquer outro. Tem que dar uma puxadinha. Tem que puxar. Sair com sensação de treino. Porque... O fofo não funciona. Tu sabe que, Thiago, assim, ó, isso é muito... Me perguntam, Vinícius, e essa história de treino fofo, treino intenso? Eu volto que nós estávamos lá no início da nossa conversa. Num primeiro momento, para uma pessoa totalmente apática, o fofo foi interessante. Assim que nem teve outras modalidades que nem a ciência mostrava que aquilo dava algum resultado, mas trouxe essa pessoa para o treinamento. Então o fofo talvez foi bom por algumas semanas, só para trazer esse cara. Daqui a pouco tem que virar treinamento. Então, assim como treinar em alta intensidade não pode ser para uma vida toda, tem que ter modulação isso, o treinar leve também não. Então, vocês podem ver que tudo encaixa. Para o momento, para quem, para quê e em qual situação. Daqui a pouco, o cara que treina mesmo em alto nível, daqui a pouco passou por uma situação de alto estresse, esse cara vai ter que dar uma treinadinha, vamos chamar de fofo, por um período, para que todo o sistema dele, daqui a pouco, né, sinalizadores inflamatórios diminuem um pouco e ele volte de novo para um treino de alto nível. Porque daqui a pouco, mantendo o acelerador o tempo todo, estoura, né? Estoura. Aí dá overtrain, daqui a pouco não dorme bem, daqui a pouco já não se alimenta bem, não sabe o que é e não para com os treinos de alta intensidade. Então tudo é legal, mas tudo tem que ser modulado e observar, né, e respeitar ali o feedback. E o ouro é esse, né? Saber no momento. Esse é a chave ouro da parada toda. Para planejar certinho. Exatamente. Porque quando a gente não trabalha com testes assim laboratoriais, né, Thiago?
o que é a melhor forma de campo para te escutar um pouco mais e enxergar, conseguir ter um olhar um pouco mais à frente com o teu aluno? É escutar ele. Escutar, cara, como é que tu tá sentindo? Eu tô me sentindo super bem, tô vendo que os treinos estão rendendo. Esse cara dá para começar a ir um pouco mais. Agora, tu pergunta a mesma coisa para outra situação. Começou a me doer meu joelho de novo, opa, tem que ligar algum sinalizador, porque daqui a pouco não volta. Uma fadiga. Simplesmente não volta mais. Muita fadiga no músculo ali. Muita fadiga no músculo. Tá ficando pesado. Exato, tá ficando pesado. Tá? Também quero ser bem transparente e dizer que exercício físico não cura tudo, não, mas com certeza é uma ferramenta muito importante para muitos cenários de saúde, seja com patologia ou não, que o exercício físico, como eu falei ali no primeiro momento, ele pode ser o protagonista ou coadjuvante num processo ou num tratamento. Ou prevenção, né? Ou prevenção, exatamente. Que deveria ser a prevenção deveria ser realmente para tudo, né? A forma que a gente deveria fazer exercício pensando sempre de forma preventiva, né? E dos teus alunos, assim, qual é a faixa etária, assim, que tu enxerga que tem mais hoje, assim? O maior público é entre 35 anos e 50. Esse é o maior público da academia, entre 35 e 50 anos, que é o que tem ainda as suas rotinas de trabalho, de família, e que querem estar frequentando um local que consiga fazer o seu treino no melhor espaço de tempo, sem perder, não vou dizer sem perder tempo, mas que consiga... Otimizando, exatamente. Porque usar o termo perder tempo é muito relativo, né? Uma pessoa, Vinícius, eu gosto de um treino que eu fico mais à vontade, que eu possa olhar um pouquinho no meu celular, mas assim, num grande grupo, as pessoas que nos procuram é que elas já ouviram falar, ou por indicação, que o treino vai ser otimizado, vai ter um acompanhamento início, meio e fim, vou ir lá fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. E o meu treino aconteceu entre 35 e 45 minutos, no melhor espaço de tempo, e eu saí com sensação de treinamento, e tô pronto pro próximo, né? Quanto que é a faixa de tempo, assim, que eu posso ficar lá? Eu quero fazer todos os dias, não quero demorar muito, mas não quero ser muito... Sim. É assim, né, Thiago? Treinamentos tem treino que duram aí 10 minutos e tem treino que dura 1 hora. Tudo depende do nível de treinamento, tudo depende do tempo que essa pessoa tem de disponibilidade e, claro, né, o objetivo dessa pessoa. Eu não posso ficar passando informações que não condizem com o que a literatura fala. A pessoa quer emagrecer, né, ela quer entrar num processo de emagrecimento, também deixando claro que emagrecer não é só perder peso na balança, a gente tem uma avaliação e explica que perder peso são modificações plásticas, né? Reduzir gordura, ganhar massa muscular, a pessoa pode estar com o mesmo peso na balança e ela está mais magra do que antes, tudo isso a gente explica nas avaliações, mas voltando ao que eu queria dizer, que com um treino de 5 minutos, claro que tem realmente treinos de alta intensidade de 5 minutos, mas assim, eles funcionam por pouco tempo, eu vou ter que aumentar um pouco mais o tempo e a intensidade, então eu tenho que ir alinhando, tu já está há algum tempo treinando com esse formato, por 10 minutos eu preciso que tu venha mais vezes, ou tu aumente mais a tua jornada aqui dentro. Nem que tu mantenha as 3 vezes, mas eu preciso que tu passe desses 15 minutos que antes tu podia frequentar. Eu preciso que tu aumente para meia hora, 40 minutos, eu preciso mudar essa tua rotina. Porque eu falei para você sobre os princípios de treinamento. E um dos princípios de treinamento é o princípio dos limiares de adaptação. E para isso eu preciso dar uma chacoalhada. E esse assunto ele é muito interessante, gente, porque eu posso manter as mesmas ferramentas, tá? Eu posso manter o mesmo agachamento de sempre, a mesma puxada da vida toda e o mesmo supino. Só que eu preciso mudar como que eu estou usando essas ferramentas. Com mais carga, ou com menos intervalo, ou com sequências combinadas, porque as ferramentas continuaram as mesmas. Eu não virei lá o supino de cabeça para baixo. Ele continua sendo supino, só que eu mudei a forma de manifestar esse exercício. E eu mudei o treinamento. Porque isso é uma pergunta muito comum. Mudar treinamento é pegar a ficha de treinamento e virar ela de cabeça para baixo? Mudei o treinamento? Não, isso só mudou a ordem dos exercícios e a literatura fala que continua dando resultado como antes. Mas agora sim, eu mudei no volume, eu aumentei série, eu aumentei carga, eu aumentei a tonelagem, eu diminuí intervalo, eu coloquei algum incremento que antes não tinha, agora eu mudei o treinamento. Agora houve mudanças de treinamento.
Vinícius, na prática, como que funciona isso? A gente vai passando as informações para os alunos. Vamos começar a fazer mais agora que antes tu fazia o remador, uma prancha junto. Que eu vi que por um tempo tu fazia isso, mas agora já está na hora de incrementar. A tua última avaliação está muito estabilizada, vamos quebrar um pouco. E acredito que em cima dessas ferramentas é o que faz com que os alunos Profísico tenham 2, 5, 10, 15 que estão com nós há bastante tempo. Bem legal, né? O que pra ti, assim, como o proprietário, o que mais tu... O que tu não gosta de ouvir quando alguém fala, assim, que pra ti é a pior coisa que tu pode ouvir de um aluno? Tiago, assim, tem algumas coisas que deixam o empresário talvez um pouco mais desconfortável, mas com o tempo, com o amadurecimento, a gente começa a tentar sempre escutar o aluno. Escutar, eu acho que é a melhor forma de nós aprender qualquer coisa e controlar as emoções, né? Por muito tempo, Thiago, eu ficava assim das 6 né, parava e ia almoçar numa correria e voltava para academia, ficava 10, 12, 14 horas dentro da academia. Isso é uma rotina de muitos empresários. E já que tu me fez essa pergunta, depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre questões de gerenciamento, de metodologia, de processos, de equipe, como de fato uma empresa e um empresário, não mais o Vinícius só professor, e comecei a liderar e comecei a delegar mais algumas atividades para os meus professores, e hoje eu tenho uma equipe engajada que me representa se eu estiver ou não. Uma das coisas que eu comecei a escutar com mais frequência é tu agora tá de férias o dia todo, né? Não te vejo mais na academia, né? Tu tá de férias, Vinícius, tu não aparece mais e tal. Mas isso, antes eu ficava, mas pô, eu fiquei... Mas eu entendo que as pessoas falam porque elas gostam da tua pessoa. Mas o divisor é que quando tu começa a enxergar o teu negócio como um negócio, quando tá dentro da garrafa, tu só enxerga o rótulo. E quando tu sai da garrafa, tu começa a enxergar o todo. E foi através dessas mudanças, né, que eu comecei a ter um negócio mais rentável, com uma visibilidade melhor, comercialmente, e me comunicar melhor, porque eu comecei a estudar outras coisas que saíram da bolha. Então, não que antes me causasse algum desconforto, né, que eu não gosto de estar, mas isso foi uma mudança que as pessoas perceberam e elas me comentavam, vai de férias, não aparece mais e tudo mais. Sentia a tua falta, na verdade. Ali, né? Falta, isso mesmo. E uma empresa é lidar com contabilidade, é lidar com burocracia, é lidar com fornecedor. Exato. Tem o palco, eu sempre falo isso, né, gente? Tem o palco, que é ali a sala, tudo ligado, bacana, a música ligada, e tem os bastidores. O empresário é os bastidores. E tu sabe cada centavo que tá ali dentro. Então, outra coisa, mas essa tua mensalidade ela é bem cara, né? Eu não tenho a diferença do que é barato, do que é caro, do que é preço alto, do que é preço baixo. É que nem tu comprar um café de R$2 gelado, ele foi caro, e tu comprar um café de R$15 ele tava gostoso. O de 15 foi barato e o de 2 foi caro. É preço e valor, né? É a mesma coisa. Então, isso são coisas que não adianta eu ficar brabo, explodir e falar, mas olha só esse... Não, eu tenho que demonstrar com atitudes e aptidões e valores para a pessoa enxergar isso. Olha, a tua academia ela é barata. É isso que eu tenho que tentar. E não adianta eu ficar bravo. Eu tenho que, na verdade, tentar mostrar para essa pessoa o ambiente e ela dizer a ponto de dizer, Vinícius, eu pago esses 150 aqui, olha, eu venho aqui e eu me sinto muito bem, é um ambiente que eu gosto. Se vocês já viram em algum momento, meus vídeos, quando eu faço com algum aluno, eu sempre procuro deixar ele com liberdade para falar o que ele acha. E ele normalmente fala, olha, se tinha um lugar que eu nunca achei que ia frequentar e me adaptar na minha vida, seria uma academia. E aqui eu me encontrei. E esse preço que eu pago para mim hoje é só um valor de mensalidade. Eu acho um valor justo. Como é que é o nome da Cremilda? A Cremilda. Cremilda foi a garota propaganda lá. Isso, aquele vídeo ali bombou. Cremilda bombou, tem outros alunos que fizeram também. E voltando sobre o que nós estávamos falando, comunicação, eu acho que esses vídeos, falando com os alunos não como uma forma paga, uma coisa, né, parece que foi robotizada ali, mas de uma forma natural, bem orgânica, quando uma pessoa olha, sabe que eu até me identifiquei com aquele vídeo, eu vou lá me informar. E isso acontece no balcão. Quando eu tenho hoje também uma linha de perguntas, né, de venda, né, quando a gente pergunta, ou eu, ou a minha esposa que fica ali na recepção, ou um dos meus professores, né,
que ficam na recepção, a gente tem ali umas linhas de pergunta. E uma delas é o que te trouxe até o balcão e de que forma foi. E uma delas foi essa questão da rede social e viu algum vídeo que achou interessante e engajou com aquilo que ela está procurando. Legal, né? Isso Muito. é um negócio que Isso dá é muito legal. Isso é muito uma legal. satisfação, né? Isso é Até muito legal. porque, na verdade, por exemplo, assim, ó. Pensa. Eu mesmo, um tempo eu contratei personal na academia que eu frequento lá em Triunfo, Sim. até para me auxiliar na execução correta dos exercícios, porque eu estava chegando totalmente verde, não sabia. E aí, como tu disse que ali a tua proposta já tem uma atenção maior, tipo, tu já não, se tu ir contratar um personal para essa função, tu já não precisa. Tu já vai ter um programa de treino, que seria o que tu ia despender com o personal. Sim. Então, assim, ó, tu traz uma série de serviços agregados que acabam também trazendo esse valor que tu falou, né? Exato. Que é o que a pessoa precisa enxergar a diferença do só alugar o equipamento. Sabe que essa pergunta muitos já me fizeram e outras oportunidades que eu tive também. E eu tenho uma frase que eu sempre falo que é assim, ó, se um bom professor de escola ele consegue dar uma boa aula para 30 crianças, trabalhar com crianças não é mole, um professor, claro, eu tenho que sempre também saber ponderar as coisas. Mas por que um professor de sala de musculação com 15 alunos, né, um limite máximo de 20, ele não consegue dar uma boa assistência? Nós estamos falando de adultos, né? Então é possível. É possível, a gente tem uma média de 7 a 10 alunos por professor, né? Um olhar que eu chamo de um olhar mais panorâmico no ambiente, né? Que não é aquele olhar engessado só para um aluno. Então, conseguindo trabalhar, eu digo, sob pressão, porque isso é uma aptidão de comportamento. Saber trabalhar sob pressão é o pessoal chamando o Vinícius, vem cá, o Vinícius, trabalhar sob pressão. Uhum. E esse olhar mais panorâmico, né, do todo. Né? Usar das ferramentas, da metodologia e um bom senso. Cara, nós estamos falando aqui de um professor top de sala de musculação. Um bom professor que vai fazer essa pessoa gostar. E aí depois se for para um nível maior, que é aquilo que nós estávamos falando, preciso de alguém que me puxe. Fica ali segurando aí na hora eu da vou pra falha. um nível, aí esse cara vai para 1%, que é o personal. E sobre isso que tu me falou, né? Eu fui lá e procurei um personal e paguei a academia. É importante também a transparência de dizer, aqui nós temos o aluguel dos equipamentos, mas tu precisa terceirizar esse atendimento. E deixar sempre claro para o cliente de balcão dizer como as coisas funcionam, para não deixar estas, né? Para que depois, mas eu fui lá, paguei e não é o que está acontecendo. Então, sempre ser transparente com o cliente ali é fundamental. E hoje o atendimento e o acompanhamento da tua equipe de professores é um dos teus grandes diferenciais. Pode dizer isso. Eu normalmente vinculo que esse é o ponto principal, que é a metodologia, né? Antes, inclusive, do próprio cliente, eu entendo que a metodologia e a equipe com os processos é o mais importante, porque é isso que vai fazer vender, né? E aí trazer mais clientes. Claro, né, Thiago? Aí entra, num segundo momento, questões muito importantes para a academia, propriamente dito, que é a localização, porque é um negócio que tem que ser primário, tem que estar perto das pessoas. A localização é o ponto, né? Ali, entre metodologia, equipe e a localização. Tão importante que é estar perto das pessoas, porque ou tu está perto da casa das pessoas ou perto do trabalho. Então, localização, metodologia, preço, né? Preço, com certeza, né? É uma coisa que as pessoas calculam. Sim, Só que aí, junto com o preço, entra o que o Thiago falou, os valores. Então, o valor agregado, né? Junto, né, com o preço que o aluno está pagando. E aí entra o ambiente, né? O ambiente com organização, o ambiente projetado para a nossa metodologia, ambiente limpo, né? E aí todas as esferas que envolvem o ambiente. Música, higienização de banheiro, estacionamento, ambiente interno e externo. A gente tem um ambiente externo porque a pessoa sai um pouco, respira, não fica só dentro do ambiente fechado, quadrado. Ela tem uma área externa, na hora que você tiver a oportunidade de visitar a academia, ela tem um ambiente externo ali, né? Então, outdoor, no caso, que eu botei toda uma grama sintética numa área externa. As pessoas gostam de ir dali, fazer uma mobilidade, e depois voltam para dentro da academia para a parte mais do treino mesmo. Eu já estou colocando mais um ar-condicionado para deixar o ambiente mais clean possível, né? Não é um ambiente de boutique, né, gente? Não é uma academia de boutique de R$1.000.
Porque esse segmento ele é dividido em alguns nomes que nem se fala, né? Dando nome aos bois, né? A academia low cost, uma grande rede, mais de 1.000 metros quadrados, 20 mil metros quadrados, mais de 600 equipamentos, sem atendimento, low cost. A pessoa recebeu ali um valor, um ticket baixo, é estrutura bacana, tá vendendo aquilo. Tem academias tradicionais, que tem as modalidades, musculação, que é as academias mais convencionais, e tem as de boutique, que é ali, grande escalão, mensalidade de R$1.000, e isso existe no mercado, né? Não se concentra aqui na nossa região, mas a gente sabe que no mercado isso existe. Uhum. A nossa academia ela é uma academia que ela envolve um modelo tradicional com alguns cleans, assim, do que eu chamo de boutique. Que umas é uma pitadas. É isso, com algumas pitadas ali, né? Não é uma mensalidade de R$800 mil, mas sim um ambiente, né, climatizado, né? Que as pessoas gostam do ambiente porque tem esse diferencial do atendimento, né? Do passo a passo com os professores. E isso, gente, assim, às vezes em venda, ser cordial não é um diferencial, né? Se nós estamos falando de cordialidade, é o mínimo, é o que se espera. Ninguém está indo para um local para ser mal atendido, né? Hoje eu vou lá para academia porque eu gosto de ser mal atendido. Hoje eu tô com uma vontade de ser mal atendido por um cara assim, bem mal educado. Não, né, gente? Cordialidade, boa educação e bom dia, isso é o mínimo que as pessoas esperam. As pessoas já esperam que tu, enquanto profissional e com equipe, tu tenha um bom atendimento. O plus está nesses detalhes da metodologia, dos processos, daquele toma lá, da cá que as pessoas olham, que bacana, aqui eu cheguei, eu vi que tava todo mundo treinando e ninguém parou. Como é que vocês conseguem isso? Às vezes nem academia grande os caras conseguem isso, porque tem processo. Já tem uma equipe tão... Né, hoje uma coisa que eu tenho muito orgulho da equipe, que a gente tem uma equipe muito alinhada, e só no se olhar a gente já sabe o que a gente tá, traz pra cá, que ninguém vai parar hoje. Porque no final das contas as pessoas não querem ficar com a tua coisa, fui treinar hoje, mas cara, na boa, eu acho que esqueceram de mim. Eu vi que me esqueceram, eu fiquei num canto lá, ninguém me chamou porque eu... E aí uma outra coisa que eu já escutei, assim, né? Tipo, então vocês são tipo um garçom. Então, cara, pode falar o que tu achar melhor. Quem tem que achar alguma coisa do meu negócio sou eu. Sim. E os números me mostram que quando eu me inclinei para esse lado, as coisas funcionaram muito melhor. E outra, a melhor coisa que tem é tu sentir que a pessoa tá prestando atenção em ti, né? Quando tu diz, cheguei lá e ninguém me falou nada. E pra passar trabalho já basta o exercício que tu tá fazendo, né? O resto é pra te sentir bem. Sim. Sabe que eu tô quase concluindo uma pós em um MBA em gestão de academia, né? E tem um estudo que fizeram um estudo mundial e o Brasil é o país que as pessoas mais reclamam sobre atendimento e falam que pagam mais em locais que elas são bem atendidos. E isso se dá o sucesso que vocês já devem ter percebido de redes, né? E franquias, tipo franquia de café. As pessoas gostam porque ali tem um padrão. E as pessoas repetem coisas que elas gostam de ir fazer. Eu gosto de lá porque eu chego lá, coloco um café, eu achei legal aquele café, eu tomo. Bonito ali, cara, tem uma coisa meia... E toda vez que eu vou é assim. E a pessoa volta. Não tem surpresa? Não tem surpresa. Hoje eu uma cheguei hora lá, virar um negócio eu cheguei lá. Outra hora não tem, demorou. Isso aí. Eu cheguei lá, um dia foi super top, o café tava... No outro, o cara já não me olhou de atravessado, tive que chamar, mas eu nunca tive que chamar, agora tive que chamar. As pessoas gostam de locais que tem repetição de programação e aquilo que elas gostam. Por isso que franquias de café, franquias de várias coisas... Só tu ver essas redes de fast food, por exemplo. Sem mentira. Qualquer hambúrguer de uma hamburgueria que não seja de rede é muito... Não, mas até de shopping. Às vezes tem umas hamburguerias que não são de rede, que é do próprio. É muito melhor que esses hambúrgueres de rede de fast food. Mas qual é o que tem fila gigantesca pra comprar? Exato. É isso aí. Cara, é assim, jogando lá pra cima, né? É o que se fala sobre padrão Disney, né? Disney é Disney, cara, porque eles treinam demais. Eles treinam demais os processos lá dentro, internos, né? Tanto é que diz... uma das coisas que eu achei mais interessante de algumas coisas que eu já li sobre Disney é que eles treinam muito. E eles demitem rápido. Tipo, cara, treinando. Não deu certo. Fazer, fora. Tentou, ou treina, ou troca, ou se tu não trocar, infelizmente, tu tá sendo um trouxa em deixar um colaborador que não tá fazendo o que é pra fazer. Até porque isso é padrão Disney. É uma lógica, né? Porque tu tá treinando pra... Se tu não consegue, não vai conseguir nunca. Não vai conseguir. Tu tá treinando. Tu tá treinando, tu tá tentando dar os caminhos das pedras, né, cara? Que funciona assim, aproximando mais pra minha área do conhecimento, tá?
Na educação física, no exercício físico, existem várias vertentes sobre treinamento. Várias vertentes. E todas elas são plausíveis de embasamento teórico. E isso, quando tu vai formar um colaborador, que nem lá no meu caso, Vinícius, mas eu gosto assim, ó, cara, desse jeito. Tudo bem, eu sei que isso é verdade, mas aqui vai ter que funcionar desse jeito, porque é assim que as coisas funcionam. É o padrão, né? É um padrão. Tu acha que não dá? Beleza. Eu preciso que tu entenda que aqui funciona dessa forma. E tu pode ver como isso é realmente um divisor, porque a pessoa fez uma faculdade e ela acredita que aquele formato, e ela não está errado de achar. Só que esse formato tu vai ter que entregar talvez no teu estúdio ou num local que tu acha que é o melhor. Mas quando a gente fala em grupo, em equipe, ou alinha ou desalinha. Porque esse é o produto, né? Esse é o produto. Aí como é que tu vai ficar mudando o produto? Exatamente. É a mesma coisa que tu vendo, vai fazer assim, ó, eu fiz a forma do Doritos. Aí no outro dia tu diz, hoje eu só sei fazer fandangos. É a mesma Não, coisa. é Doritos. Isso. Aí o cara foi lá, pegou um Doritos, hoje eu achei o Doritos meio salgado, eu vou diminuir. Por que tu diminuiu? Eu achei ele que não tá muito salgado. Cara, lá atrás, lá no, você vai ter que parar tudo, porque tu baixou o sal. É a mesma coisa. Sendo mas é a mesma coisa. Ou o pedreiro que... Por que não fez contar no projeto? É porque eu achei que não ia ficar bom. E aí acontece, né? R$4. Isso aí, mesmo. tu pagou um projeto pra fazer igual o projeto. Não. Aí, né, concluindo aqui, que essa nossa parte, não é uma coisa que é um robô, mas tem que ter o alinhamento e qualquer aresta ali a gente tem que perguntar por quê. Por que eu vi aquele exercício lá hoje que eu vi que saiu um pouquinho? Não, porque ali naquele momento foi o melhor que eu vi que deu pra fazer show. Só não pode virar uma rotina o professor ficar que nem tirando o coelho da cartola. Porque daqui a pouco, o aluno, aquele que gosta de ir indiferente do horário, daqui a pouco ele não se sente mais num ambiente quando ele vai num outro horário que não é aquele professor da cartola. Porque só aquele é o sabidão, só aquele ali que é o diferentão. E não, quando se fala em equipe, não é sobre ser diferente, é sobre todos fazer o que tem que ser feito com a melhor qualidade. E começa essa coisa de tirar, mas o professor me passa a elevação pélvica unilateral multi. Eu digo, cara, de onde é que tu tirou isso? A gente faz a elevação pélvica, não vamos dessa forma. Sim. É isso. Uhum. E é uma cultura diferente, né? É uma cultura diferente. Isso. Mas é isso aí. É difícil tu moldar uma cultura e fazer ela, mas depois que vai. Que acaba sendo a cara de vocês, né? E no final acaba sendo o melhor pro cliente, né? Melhor pro cliente. O final de tudo. Tu usou o termo cultura. Se tu me perguntasse o que eu acho que é cultura, na minha opinião, a cultura de uma empresa é quando o cliente não, o dono, né? Ele não tá e as coisas acontecem com a mesma cara dele. Nossa, cara, tem um professor lá que responde, parece que ele é tu. Perfeito. Cultura da empresa. Fala a mesma coisa, a mesma linguagem. Caminho. Cultura da empresa é aquele bastidor lá que tu tá ali, tipo, ligou as câmeras, meu Deus, vamos ver. Olha aí, que coisa linda. Cara, não é sobre o melhor do mundo. O teu treinos são o melhor do mundo. Não, cara, não é sobre treino melhor do mundo. É sobre a cultura da empresa sendo aplicada de forma ética, né? Sendo transparente. E tu enxergar que as pessoas foram lá e treinaram. Fizeram aquele treino dentro do alinhamento. Se ele ia às 8 horas ou às 6 da manhã, vai ser aquele formato acompanhado. Sem surpresas. Sem surpresas, isso. Aí, se vocês me perguntarem assim, tá, Vinícius, e quando tá uma muvuca, horário de 18 horas, horário do rush, todo mundo chegando, a gente sempre fala que esses horários são horários de superlotação. A gente fala, quando acontece, a gente começa a tentar distribuir da melhor forma e falando, né, vocês estão vendo que a casa tá um pouco cheia, vamos fazendo as mobilidades, que conforme for liberando, a gente vai treinar para que ninguém se sinta desamparado ou com sensação que não teve treinamento. Ou a ponto de chegar e bater uma lotação ali, tipo, bateu os 30, lotação máxima. Chegou na catraca, a gente tem a catraca de controle ali na frente, olha, consegue segurar uns 10 minutos e voltar. Porque eu também começar a dizer sim para todo mundo, todo mundo entra. Isso lá tá botando todo mundo para dentro e não dá conta. Tem ele mais 3 lá e estão perdendo qualidade. Então, as pessoas olham, tá meio carregado, consegue vir daqui a pouco uns 10 minutos, consigo. Então, daqui a pouco, 10 minutos, o cenário ele muda. E muda mesmo. O cenário ele muda muito rápido na academia. Dinâmico. Muito. 10 minutos, tu chegou, que ótimo, tá tudo liberado. Começou, daqui a pouco deu 15 minutos, a academia já tá cheia de Vinícius, e pra gente não acabar o podcast sem falar em preços, fala pra nós aí o que vocês estão oferecendo hoje. A gente tem 3 planos, né? Então, 3 planos, um plano mensal, um plano semestral e um plano anual,
que ele se subdivide em valores e quanto mais a longo prazo, maior é a margem de desconto. Os planos mensais são para 2 vezes na semana R$ 130, 3 vezes R$ 160 e o livre todos os dias R$ 180. O que está inserido nesses valores? A primeira avaliação, todas as avaliações estão inseridas nas mensalidades. A gente faz uma avaliação inicial, depois a cada mês, o segundo mês, terceiro mês, depois a cada 2 meses. Está inserido no valor e o acompanhamento da equipe junto a esse aluno. Não é só um professor para cada aluno, mas vai ter assistência do início ao fim, sempre com sensação de atendimento e acompanhamento. O plano semestral é R$ 799 na modalidade livre, podendo fazer no cartão em até 3 vezes. E o plano anual é R$ 1.270, podendo fazer em até 6 vezes no cartão sem juros. Em um sem juros e na modalidade livre. Então, como se dividisse. O plano semestral de R$ 799 ficaria R$ 130 o livre, que é R$ 180 no mensal. E o anual R$ 105 o livre, que é R$ 180 no mensal. Então, a pessoa que paga a longo prazo, ela pega um bom desconto. Com certeza. Já Desconto. se torna bem acessível, inclusive. Muito, fica mais acessível e a pessoa... se tu me perguntar, o aluno de balcão quando chega ele já fecha no anual, o primeiro mês ou o segundo ele normalmente fecha no mensal e depois ele vai já para um plano a longo prazo. Esse ano, como eu iniciei o anual, muitos dos alunos já fidelizados fecharam já o plano anual, o que é bom para mim, para o aluno, já cria uma previsibilidade e lá no sistema me dá menos trabalho porque eu já joguei essa galera para 26. Então, menos ruído, menos retrabalho. E para o aluno fica bom, porque pegou uma boa linha de desconto. Sim. Se vocês me perguntarem, Vinícius, se acontecer alguma coisa no meio do andar dessa carruagem, tudo é passível de se organizar. Foi feito um contrato para dizer que não tem reembolso, mas a gente sabe que no mundo real pode acontecer algumas situações que a gente pode sim, né, modular aí, jogar um mês para frente e tudo mais, de acordo com o cenário. Mas é um plano fechado, com um contratinho ali, né? E ficou bacana para ambos, né? Com certeza. Isso aí. Para 2000. Agora, eu lá em Triunfo também peguei plano anual, né? Isso. Aí até uma amiga me disse, mas pegar o anual. Eu disse, olha, se eu me mudar de Triunfo vai ser uma coisa melhor, eu vou sair feliz da vida que é certo. Sim. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. É isso aí. Então, para 2025, a gente vai ter ampliação. Promete, né, várias conquistas, assim, que eu entendo que uma conquista de um ano ele é fruto, né, de conquistas que a gente vai plantando, né, no andar da nossa jornada, né. Uma delas é, com certeza, essa ampliação, o aumento da equipe, né, investimentos, né, na estrutura, né, e na gestão. E também, né, esse ano temos aí, em maio, chegando o meu filho, né? Meu primeiro filho. Parabéns, né? Agora em maio tá chegando o Benício, né? Então esse ano estamos um ano cheio de novidades. E novidades. Exatamente. Eu tenho uma chegando agora em março também, minha primeira. É a primeira? Menina? Menina. Como é que vai se chamar? Mariana. Mariana, legal. Show de bola. Ansioso? Igualmente. Agora é mais, tá chegando ali. Legal. Pertinho, né? Que maravilha. Muito bom. É uma bênção, né? É uma Vai bênção. trazer felicidade pra família, é muito bom. Com certeza. Estou bem contente. Muito bom, gente. Eu só vou rir porque não tem nenhum convidado aí. Mas da minha parte ainda não. É certo. Isso aí. Show. Cara, um prazer. Prazer foi meu. Ter aqui, conversar. Sempre bom ter uma conversa assim. Poder falar sobre um assunto, né? Que envolve assim, tanta gente. E que a gente já passou por isso. Então a gente fala assim, sabendo que tu tá falando e faz sentido. Isso é bom. Faz todo sentido. Eu já tô nesse mercado aí, não é de hoje, né? Para mim é uma honra muito grande eu poder dizer que eu sou profissional de educação física, que foi uma das minhas primeiras escolhas, né? Depois, lá ali, ainda quanto jovem, com 20 e poucos anos, se tornar empresário, né? Dono de empreendimento, que foi uma segunda grande escolha, né? E saber o quanto o exercício físico faz diferença na vida das pessoas e o quanto isso é importante, né? A gente poder trabalhar com uma ferramenta que muda a vida das pessoas. Então, acho que essa é a mensagem que mais pode impactar as pessoas, é dizer que um bom treino, um bom ambiente, né, a competência de uma equipe, ela realmente é um divisor de água na vida de muita gente. Com certeza. Não só um corte agora, mas a verdade, né? Isso aí é de fato. Né? Até porque eu tava vendo esses tempos que muitas das empresas do Brasil que quebram no Brasil é por causa disso, né? Que as pessoas não entendem que é uma empresa, sabe? Eles pensam que é
só abrir a porta e atender. E tu tem que gerir, tu tem que se preocupar com outras coisas. Mais da metade das empresas não duram uns 5 anos, né? 80% fecha as portas em 10 anos e 80% do que gera trabalho, emprego e renda no Brasil são pequenos e médios empresários. Então tem que ter esse olhar que é um empresário que vai gerar renda, que vai gerar trabalho, que vai formar colaboradores para que o pequeno e médio cresça, né? Já que gera mais de 80% dos empregos, então tem que realmente vestir essa camiseta enquanto dono e entender que a única coisa que um proprietário de alguma coisa não consegue delegar é a visão. A visão do negócio, saber para onde está indo, é como se fosse um GPS. E as estratégias seguirem aquela visão do dono. O resto, tudo consegue ser delegado, porque afinal de contas, se não for isso, tu vai ser o teu melhor funcionário. Chegar, abrir e fechar, e talvez seja um motivo que muitos fecham fora, porque, cara, eu só trabalhava. Mas tu abrir um negócio de CNPJ para de fato ter lucro. Sim, exatamente. Exatamente. Então tá, muito obrigado mais uma vez. Isso, obrigado. E até semana que vem, E pessoal. Vem pro treino. Isso aí. Tchau, tchau.